Bem-vindos à Oficina de Casa. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação diferente para esses discos de desbastes. Esses discos nada mais são do que grosas rotativas, grosas circulares, né, feitas para que você possa usar numa esmerilhadeira. Eu vou mostrar uma aplicação diferente do que a gente costuma ver. Normalmente elas são usadas para fazer ou detalhes numa madeira, detalhes mais côncavos, para um assento, ou para fazer gamelas, né, para fazer aquelas tigelas de madeira. Mas eu vou dar uma aplicação diferente para ela hoje, vou colocar em algo que eu gosto de fazer, algo que me deixa muito feliz, e eu vou utilizar elas para fazer isso. Então, quero que você acompanhe e veja todas as dicas para que você possa adquirir um disco desse, né, ou estar utilizando um disco desse da maneira correta, com segurança. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é as diferenças entre os discos, né? Eu tenho 4 modelos aqui. Eu tenho esse modelo e esse modelo que são praticamente retos, né? Então esse aqui é totalmente reto, esse tem uma angulação bem pequena, tá? E os dentes da grosa não vão até a extremidade, ou seja, eles são discos realmente para você aplanar a madeira e para você fazer uma limpeza, um desgaste superficial. Você não consegue fazer com que eles penetrem na madeira, porque o dente não vai até a extremidade do metal, na extremidade da circunferência, né, do disco. Nesse caso, que são 2 discos, né, curvados, com curvaturas, os dentes vão até a extremidade. Então você consegue cavar a madeira, utilizar eles para fazer realmente um desgaste mais profundo, mais agressivo na madeira, né? E os dentes deles são um pouquinho mais agressivos e mais destacados do que essas 2 peças. Então você consegue realmente um desgaste bem eficiente com esse conjunto. Esses 2 mais para limpeza e esse aqui realmente para você modelar a madeira. No caso desses discos que eles são importados, né? Então, o que acontece? O padrão do eixo deles é um pouco diferente do padrão que a gente tem aqui, tá? Então, se você colocar aqui, você percebe que fica 1 milímetro mais ou menos de folga para cada lado aqui do disco, tá? Mas isso não tem problema, porque assim, ao colocar esse disco, você percebe que o próprio diâmetro do acessório faz com que ele se encaixe e acabe centralizando o disco. Né? Então ele entra aqui, né? Esse próprio diâmetro aqui do acessório da esmerilhadeira acaba centralizando o disco e ele gira normalmente, gira de uma maneira muito tranquila. Então para os discos, o próprio acessório da máquina já faz a centralização dele. No caso desse aqui, essa peça é maior do que essa circunferência interna. Eu tenho alguns modelos de esmerilhadeira aqui, nós testamos todos e todos são um pouquinho maior do que esse diâmetro, tá? Mas o que acontece? Você colocando ele aqui e você utilizando uma porca, né? Você pode achar uma porca que tem a mesma rosca do fuso da tua esmerilhadeira. E você consegue utilizar ele tranquilamente utilizando essa porca. Aí a única preocupação que você tem é deixar ele o mais centralizado possível para que o disco não fique desequilibrado na hora de girar, tá? Mas eu usei e é perfeitamente seguro, tá? Utilizar ele dessa forma.
É isso aí, pessoal. Essa é a peça que eu queria mostrar para vocês. Eu utilizei os discos de desbaste, fiz uma peça totalmente diferente, usando a minha imaginação, usando a minha criatividade. Usei um acabamento brilhante aqui, que eu gostei demais, né? Fiz um mini estúdio aqui improvisado na minha oficina para fazer umas fotos em fundo preto bem bacana, tá? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês em relação ao resultado e em relação ao uso dos discos? Os discos são muito eficientes, eu gostei muito de utilizar eles na esmerilhadeira, principalmente para fazer o desbaste, para criar as formas que eu queria. Então eu recomendo sim a compra deles, inclusive nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês irem direto na loja, um parceiro nosso, que a gente confia a qualidade e a entrega do material. Então vocês vão lá, tem um link aqui, vocês fazem a compra direto lá, porque é um disco que vale a pena você ter em casa. Se você gosta de usar a criatividade, fazer coisas diferentes, é legal. Se você gosta de fazer uma bela gamela ou uma tábua de corte que tenha pedacinhos, assim, que tenha lugares assim, aprofundados para colocar tempero, essas coisas, é uma boa. E se você simplesmente quiser um disco rotativo, uma grosa rotativa, para você limpar superfícies, tirar a casca de tronco, também é uma excelente aquisição que vocês fazem. Tá bom? Então espero que vocês tenham curtido. Eu adorei a minha peça. Logo mais vou colocar ela para demonstração aí na internet. E curti muito. Duas coisas que eu gosto muito. O desbaste, ou seja, a modelagem da madeira, né, fazer coisas bacanas, modelando a madeira, e o kumiko. São duas paixões que eu tenho, que eu estou juntando em peças agora. Tá bom? Um grande abraço.